Dicas para a gente conseguir desenvolver o músculo posterior de coxa. Primeiramente, para a gente ter esse objetivo, eu quero desenvolver posterior de coxa ou qualquer outra parte do corpo muscular, né? A gente precisa entender que tipo de estímulo melhor a gente consegue para desenvolver o posterior de coxa. Como treinar para a gente desenvolver uma musculatura do nosso corpo? Que tipo de estresse promover? Muitos profissionais mencionam vários tipos de estresse, mas eu, particularmente, na minha metodologia de trabalho, gosto de priorizar em qualquer exercício, em qualquer parte muscular do corpo, o estresse tensional, ou, como algumas pessoas dizem, estresse mecânico, né? Eu priorizo esse estresse tensional em qualquer exercício, não só comigo, mas também com os meus alunos. E quando falamos de posterior de coxa, não é diferente. Para promover hipertrofia, eu prefiro os exercícios que geram o maior estresse tensional possível, com uma sobrecarga elevada e uma boa estabilidade. Isso tudo junto promove um bom resultado de hipertrofia. Isso tudo junto promove um bom resultado de hipertrofia. Mas e aí, Vitor? O que é esse estresse tensional? Como que isso acontece? O estresse tensional acontece quando o músculo é exposto a uma carga elevada e é alongado ao máximo exposto a essa sobrecarga. E eu vou te dar um exemplo nesse vídeo. Vou dar um exemplo aqui na mesa flexora. Primeiramente, eu ajusto, algumas academias têm esse ajuste na mesa flexora, de colocar a alavanca lá embaixo, para você ter um estresse de alongamento ainda maior. Agora, a minha ajudante aqui vai dar um exemplo de execução. Tá ajustado para ela, aí ela vai fazer uma repetição, tá vendo que tá bem alongado o posterior dela? Vai, começa. Isso, você começa fazendo o movimento completo, sempre alongando. Sempre alongando bem. Aí vai ter um momento em que você já vai estar fadigando e geralmente você não consegue fazer o movimento completo. Dá um exemplo aí de fadiga. E nesse momento aí você tem que insistir em pelo menos umas 3 a 5 repetições a mais, para você aproveitar o momento de estresse tensional maior, que é o de alongamento. Tá vendo que ela fadigou na fase alongada? É esse momento que você não pode perder. Tá bom, minha querida? Muito obrigado pela sua demonstração. Fadiguei. Fadigou? Fadigou? Fadiguei. Foi ótimo. Tá bom. É nesse momento, pessoal, que você não pode parar. Tem muita gente que para quando tá alongando e fadigou e para, acha que o movimento tá ineficiente, mas não tá ineficiente, tá eficiente, porque você fadigou naquela fase alongada e você insiste nessa fase alongada. E aí você tem um aproveitamento melhor desse exercício com o estresse tensional. Outro exercício essencial para desenvolver o posterior de coxa é o stiff, o poderoso stiff. Ele é um dos exercícios mais eficientes para essa musculatura, porque ele permite um alto estresse tensional na fase de alongamento máximo. Feito da forma correta, ele se torna um grande aliado na construção de força e volume muscular. Eu mencionei que eu utilizo essa técnica em todos os grupamentos musculares, que é a fadiga e aproveitar ela. Não parar o movimento só porque você fadigou. Durante essa fase de fadiga, geralmente a gente consegue fazer o movimento pela metade. E é essa metade de movimento que deve ser aproveitada. Note que durante a execução eu vou chegando à fadiga, que é nesse momento aí eu não consigo mais fazer o movimento completo, e eu tento fazer mais umas 5 repetições na fase alongada da musculatura do peitoral. Dessa forma eu tenho um melhor aproveitamento do exercício. Além dos exemplos desses estímulos que eu dei aí nesse vídeo, outro fator importantíssimo, que às vezes pode ser o que você está errando, é o descanso. Muitas pessoas, quando estão focadas em desenvolver uma musculatura específica do corpo, uma região específica do corpo, acreditam que deve estimular mais ainda aquela musculatura. Esquecem do descanso, como por exemplo treinar 2, 3 vezes por semana aquela mesma musculatura. E não é bem assim que a coisa funciona. A qualidade do estímulo é muito mais importante do que a frequência de estímulo que você coloca naquela musculatura semanalmente. Treinar posterior de coxa uma vez por semana de forma eficiente, com movimentos de qualidade e intensa, pode ser o suficiente e às vezes o ideal para você ter um bom resultado. Até porque uma das coisas mais importantes para o músculo desenvolver, além do estímulo, é um bom descanso. Porque é no descanso que você recupera as fibras musculares, é no descanso que o músculo se desenvolve. O treino, ele é catabólico, ele é um estimulante ao processo inflamatório e é nesse processo inflamatório que vem a recuperação tecidual que você desenvolve essa musculatura. Eu acho muito relevante
relevante mencionar isso, essa questão do descanso, porque muitas mulheres, principalmente as mulheres, acabam treinando membros inferiores 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, com umas séries super dosadas, fazendo vários exercícios isolados, multiarticulados, não dando tempo para o músculo descansar. E uma das coisas mais absurdas que eu vejo em várias periodizações de treinos, que muitas vezes são erros dos personagens ou instrutores, é dividir o treino em isolados. Por exemplo, na semana, tira no primeiro dia da semana, segunda-feira, para treinar quadríceps, vamos colocar posterior de coxa como se fosse a sua prioridade. Vou treinar ele logo no começo da semana. Treina posterior de coxa na segunda-feira, aí na terça superiores, na quarta-feira vou isolar glúteo, isolar, e já vou tocar nesse assunto. Numa quinta-feira, membro superior de novo, e numa sexta-feira quadríceps, isolado, entre aspas, né? Não tem como isolar a musculatura. Se num dia você está treinando posterior de coxa, 2 dias depois você já vai treinar glúteo achando que vai isolar e o seu posterior não vai estar sendo trabalhado, você está enganado. Porque o posterior de coxa, ele trabalha de forma exaustiva num treino de glúteo, por exemplo, como uma forma de auxiliar na extensão de quadril. O posterior de coxa é um poderoso extensor de quadril. Por isso que a gente, como treinador, coloca stiff no treino de posterior de coxa, porque ele é o primário de fazer extensão de quadril juntamente com o glúteo. E aí no dia de treino de glúteo você está fazendo o quê? Extensão de quadril, que não é só uma ação isolada do glúteo, e sim um potente exercício, qualquer exercício de extensão de quadril para trabalhar posterior de coxa. Ou seja, o posterior de coxa em qualquer treino de membros inferiores está sendo trabalhado de forma primária ou secundária, como um auxiliador do movimento. E dessa forma você está sobrecarregando essa musculatura, colocando um excesso de estímulo e entrando em um overtraining, por isso que o seu posterior de coxa não está desenvolvendo. Por mais que você esteja fazendo os exercícios corretamente, você está colocando um excesso de estímulo e não dá tempo para ele se recuperar. E aí o seu músculo não desenvolve dessa forma. Ou seja, você talvez não esteja pecando pela falta de estímulo, mas sim por excesso, falta de descanso. E é isso. Se fez sentido essa resposta, deixa seu like, deixa seu comentário. Se possível, compartilha com alguma coleguinha ou amiguinho. Tamo junto. É só o começo. Mais treinos e menos ansiedade. Muito obrigado pela pergunta e eu quero que vocês mandem mais perguntas aí pra mim nas caixinhas de perguntas. Tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo.